Bom dia, gente. Meu nome é Bárbara, eu sou professora de português. E hoje nós vamos começar uma série de videoaulas, tá bom? Para compensar esse período que estamos vivendo em isolamento e não estamos podendo fazer as aulas presenciais. Porém, nossa equipe está fazendo o possível para entregar ótimos conteúdos para vocês, tá bom? E para que vocês não fiquem prejudicados durante esse tempo, tá bom? Então hoje nós vamos começar a falar sobre fonética e fonologia. Galera, o que é fonética e fonologia? É o estudo dos sons das palavras. Aqui, como eu coloquei, fono significa som, logia significa estudo, tá bom? Então nós vamos estudar, a partir de hoje, os sons de cada palavra, tá? Especificamente hoje, nós vamos falar sobre os fonemas, tá bom? O que são os fonemas? Os fonemas são as menores unidades sonoras de uma palavra, tá? Então, eu coloquei aqui, pequenas unidades sonoras ou as menores unidades sonoras. O que a gente não pode fazer? Nós não podemos confundir fonema, que é o som, com a letra. Fonema não é igual a letra, tá bom? Existe uma diferença. Fonema tem a ver com o som, a letra tem a ver com a grafia, tá bom? Então, quando eu coloco um exemplo aqui de casa e capa, fica bem claro que quando eu mudo um fonema de uma palavra, quando eu mudo uma palavra, eu mudo o fonema dessa palavra. Olha só, casa, temos o fonema za, que é o S. E o capa, temos o fonema p, que é o P. Mudando uma letra, nós mudamos o fonema. Aqui, muro e mudo. Mudando uma letra, nós mudamos todo o fonema, tá bom? E mudamos a palavra também. Muro, temos o fonema R, que é o R, e o D, temos o fonema D, tá bom? Para ficar bem mais claro que letra é diferente de fonema ou som, eu coloquei aqui 2 exemplos, tá bom? Para a gente contar quantas letras... Deixa eu apagar aqui. Quantas letras tem a palavra táxi e quantos sons tem a palavra táxi, tá bom? Quantas letras tem a palavra homem e quantos sons tem a palavra homem. Vamos lá. Em táxi nós temos quantas letras? 1, 2, 3, 4 letras. Muito fácil, né? 4 letras. 4 letras. Agora, quantos sons tem a palavra táxi? Vamos lá. No T, nós temos o T, né? O som do T. T. Nós temos o som do A. Nós temos o som do X, porém o X na palavra táxi não tem o som de X, tem o som de XI, certo? Então, ao invés de ter o som do X, tem o som do XI, como se fosse um C e um S junto. E o som do I. Contando, vamos ver quantos sons ele tem. Quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, olha só. A palavra táxi tem 4 letras e 5 fonemas. Tá vendo como são diferentes? A gente não pode confundir o que é letra e o que é fonema. São coisas totalmente diferentes. Homem. Homem tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Agora, quantos sons tem a palavra homem? Primeiro que o H não tem som. Então, já começamos com on. Eliminamos o H. O. Tem o som do M, do M. E temos o som do em. O em, galera, nós também não falamos separados. É um som só. Ele forma o som do E com o tiozinho em cima. Tá bom? Então, juntando tudo, quantos sons tem a palavra homem? 3, certo? 5 letras e 3 fonemas. Agora, em relação à classificação dos fonemas, nós vamos ter os fonemas vocálicos, os fonemas semivocálicos e os fonemas consonantais. Nos fonemas vocálicos, galera, o fonema ele vai sair sem
obstáculo algum no A. Então, eu coloquei aqui que os exemplos de fonemas vocálicos são as vogais A, E e O. Quando nós falamos a letra A, E, O, tá vendo que o som sai sem nenhum obstáculo, sem nenhuma interrupção? Ele sai livre, o som sai livre. Então, por isso que é vocálico, sem obstáculo. Já o semivocálico, ele vai ter uma pequena interrupção. Não chega a ser um obstáculo, mas também não chega a ser totalmente livre. Então, quando nós falamos as duas vogais I e U, repara que o A, ele sai com uma pequena interrupção, porque a boca está um pouquinho fechada, ó. I, tem uma pequena interrupção. Já no U, tem uma pequena interrupção também, tá bom? Então, ele vai ser o semivocálico. Já os consonantais, vai ser o quê? Com obstáculo, tá bom? Então, quais são os consonantais? Todas as consoantes vão sair com alguns obstáculos, tá bom? Então, eu coloquei aqui a letra T. Olha só, quando falamos o T, tá vendo que a língua ela encosta no céu da boca? Esse é um obstáculo do A. No P, nós encostamos os lábios, tem um obstáculo bilabial aí. No B também, o P e o B tem esse obstáculo bilabial, porque nós temos que encostar o lábio para falar. No M, o E começa sendo um vocálico, porém vem o me, me. Temos um pequeno obstáculo também, porque encostamos os lábios e fica bilabial, certo? Então é isso, galera. Falamos sobre os fonemas, a diferença entre fonema e letra. Fonema e letra não é a mesma coisa. Falamos o quê? Que em uma palavra pode ter um número diferente de fonema. Pode ser que uma palavra tenha fonemas e letras iguais, com o mesmo número. Porém, não é sempre assim, tá bom? Porque são coisas diferentes. E a classificação dos fonemas, que são os vocálicos, que sai sem obstáculo de A, semivocálicos, uma pequena interrupção, e os consonantais que saem com obstáculo, certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre dígrafos, tá? Uma continuação do assunto de fonética e fonologia.